Amém. Que o Senhor fale poderosamente com todos nós nessa noite. Amém, queridos? Eu estou ansioso, no bom sentido da palavra, para ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito falará com a gente aqui hoje exatamente o que Ele deseja, para que a gente esteja em perfeita comunhão com Ele. Eu queria dar as boas-vindas a todos da casa, são bem-vindos, bem-vindas aí. E os visitantes, então, nem se fala, são muito bem-vindos. A gente fica muito feliz ao tê-los aqui. A alegria nossa se renova, é muito bom tê-los, viu? Que essa possa ser a sua casa também. Avisos muito rápidos, nós temos, a voz está um pouquinho rouca, tá? Mas daqui a pouquinho ela já melhora. Nós temos ali o bebedouro na entrada, e o banheiro nesse novo espaço é ali naquela porta à esquerda. Banheiro masculino, feminino e com acessibilidade, tá bom? Nós também queremos convidar a todos, esse é um convite que nós nunca vamos desistir, convidar a todos para os pequenos grupos, nos lares, os pequenos grupos multiplicadores, os PGMs. Como que você faz? Visite. Terça-feira às 8, quarta-feira também às 8. Visite 1, 2, 3 vezes. Visite todos os grupos. Escolha um que o Senhor separou para você e lá permaneça como família. É ali que a gente encontra a comunhão plena e nos faz muito bem. Nós temos também o culto de quinta, com uma liturgia própria, uma liturgia focada na oração, na palavra. Então a gente verifica uma situação de oração na Bíblia e passamos a orar aquilo também. Tem sido uma bênção, irmãos. Bíblica tem sido bênção e 18 horas a grande celebração. Hoje nós teremos ceia do Senhor logo mais, então desde já esteja com um coração contrito, com um coração de arrependimento. O Senhor nosso Deus é aquele, como vimos hoje de manhã, que deseja salvar a sua alma. Ele quer o seu bem. Então coloque-se diante dele, peça o perdão e participe da ceia do Senhor. No dia 23/3, que é um sábado, 23 de março, está ali o irmão Zé Onésio, a esposinha Delza. Eles vão nos conduzir à missão Mão Amiga, e dessa vez aqui em Piracicaba, no bairro Bosque dos Lenheiros. Então estejamos em oração, certamente a igreja vai ser muito usada como instrumento para abençoar. Nós queremos abençoar o quarteirão aqui, sim, 4 quadras para lá, sim, o outro bairro também, a outra cidade também, o outro país também. Nós temos a direção do Senhor, não importando onde Ele nos leve. E no dia 23 Ele nos levará ali ao bosque e estaremos sendo bênção do Senhor lá. Também nós estamos praticamente fechando a classe de batismo, já alguns se inscreveram. Se você tem a fé no Senhor Jesus, aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, não tenha dúvida, o próximo passo é cumprir a ordenança do batismo, nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordenança muito bonita, muito importante. Então, todos que estão nessa condição, já aceitaram a Jesus, creem, mas ainda não foram batizados, procure os pastores, pastor Zé, pastor Dani, e nós vamos inscrevê-lo e você vai participar, tá bom? Vamos ao culto? Eu acho que todos chegaram, já estão bem acomodados. Eu vou pedir para você abrir na carta de Tiago, está bem no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus e antes de Pedro. Apenas o capítulo 1, os versos 19 a 20. Tiago, o capítulo 1, o versículo 19 e o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou repetir:
a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nessa noite, em Jonas, vamos ter lições importantes ali logo mais, mas sem sombra de dúvidas, uma delas é de que nós precisamos baixar a ira, meus irmãos, para que o Senhor produza a sua justiça. Que o Senhor nos abençoe muito nessa noite, seja um tempo incrível e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós damos boas-vindas ao Senhor, pelo Teu Espírito que aqui navega entre nós, de coração a coração, procurando, ó Pai, salvar, procurando restaurar. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos do Senhor, do pequenino ao ancião. Todos precisamos, ó Pai, que o Senhor fale abertamente, da maneira que o Senhor desejar, e os nossos corações sejam completamente abertos para ouvir a voz do Senhor e o Senhor realizar em nós tudo que o Senhor deseja. Sinta-se honrado, ó Pai. Nós amamos ter aqui os irmãos, mas todos nós unidos amamos tê-lo como grande Pai das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Que o Senhor receba esse culto, que ele seja maravilhoso, feito no nome precioso de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Oramos assim. Amém. Amém. Queridos, vamos louvar o nosso Deus com alegria, como sempre. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Olha, tá forte o amém aqui desse lado, hein? Eu estava comentando, se lá na outra igreja eu já mandava você olhar para a direita e para a esquerda, agora com toda essa gente, com todas essas fileiras, é impossível. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Eu fico ali daquele lado, eu consigo ver bastante gente que entra, mas na hora que acaba o culto, eu não tenho oportunidade de dar tchau ou cumprimentá-lo. Por quê? Porque é comprido o negócio aqui, né? Agora tem bastante gente. E às vezes fica difícil. Agora não precisa mais olhar para trás, não tem a porta, viu, pastor? Agora, quando eu falava assim, olhe para trás, às vezes um irmão estava entrando, ele até parava assim, né? Ficava constrangido ali na porta. Agora você pode virar para a direita, para a esquerda, olhe para trás, cumprimente seu irmão. Pode mudar as fileiras e cumprimentar. Faça desse momento uma oportunidade de você abraçar o seu irmão, que talvez você não tenha. Deseja a ele uma boa semana, porque nós estamos começando a semana aqui hoje. Diga que ele está no melhor lugar, na casa do Senhor. E com isso nós vamos cantar com alegria ao Senhor. Vamos lá cantar? Vai começar, tá? Com alegria, vamos louvar o Senhor essa noite. Canta, perto está o Senhor. A Ele o tempo peguei, de louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louve, irmãos! Louvai a Deus aqui com alegria, porque o Senhor é digno de toda honra e louvor. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o tempo peguei, louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores, louvores dos santos. Sim, Deus habita em meio aos louvores, louvores dos santos. Cantai, está o Senhor,
peguei. Que louvor um palácio com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos aqui te adorar, ó Senhor, com música e canto. Viemos aqui te adorar, ó Senhor, com música e canto. Cantar, perto está o Senhor, a Ele o tempo peguei. Louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Pois quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Cantai. Cantai. Amém. Glória a Deus por isso. Quantos aqui gostam de viajar? Eu gosto. Ai, as duas mãos, né? Eu gosto bastante. Agora eu quero que você pense numa viagem que você já fez, mas eu não quero que você só lembre da sua ida. Eu quero que você lembre da sua volta. Quando você voltou para sua casa, aquela sensação, ai, na minha cama, ai, na minha casa. Quem já teve essa sensação? Viajar é bom, mas estar em casa é melhor ainda, não é? A gente precisa viajar, viu? A gente precisa viajar, né? Não vou falar que não precisa, né? A gente precisa viajar, a gente precisa disso, mas estar de volta, ter um lugar para voltar, é um privilégio. E eu queria que você pensasse e que você tivesse essa certeza que aqui é a sua casa, aqui é a casa do Senhor, é aqui que você tem os seus irmãos, é aqui que Deus levanta pessoas para te abençoar. Você está na casa do Senhor, você não poderia estar em melhor lugar. Que essa sensação de estar de volta à casa seja na sua vida todas as vezes que você estiver vindo para a igreja. Não se esqueça disso, meu irmão. Independente das circunstâncias, se elas estão boas ou se elas não estão tão boas assim, você tem uma casa. E você tem uma casa que habita o Espírito Santo, aquele que sonda e conhece o seu coração. Nós vamos cantar uma música, nós já cantamos uma vez aqui, mas ela ainda é nova. E ela diz tão fundo aos nossos corações sobre esse propósito mesmo de estarmos na casa e que o próprio Deus nos convida a cear com Ele. Tenha certeza disso, irmão. Faça dessa canção uma oração e sinta e não se esqueça desse sentimento. Você está de volta a casa. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou.
tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar para todos. Há lugar na casa. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa. Reunidos na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Toda essa palavra curou a minha alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os perdidos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Agradeça ao Senhor pelo privilégio de estar aqui essa noite. Agradeça a Deus porque você tem aonde correr na hora das dificuldades. Agradeça ao Senhor que você também pode correr no momento de alegria. Agradeça ao Senhor pelo irmão que está ao seu lado, pelo irmão que está na sua frente. Agradeça a Deus pela vida dos seus pastores. Agradeça a Deus por esse ministério. Há lugar na casa que você possa ser instrumento do Senhor
para que possamos trazer mais e mais vidas, para que venha reconhecer o grande amor do Senhor. Pai querido, nós queremos, Senhor, declarar o quanto somos dependentes de Ti, o quanto somos dependentes da Sua grandeza e Teu amor para as nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, essa noite, que sem Ti, Senhor, nada somos. E é por isso, Senhor, que estamos aqui, na Tua casa, Te buscando, Senhor, Te louvando, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Deus do início, do meio e do fim. Nós cremos, Senhor, nós cremos, mas nós também não queremos esse amor só para nós. Que o Senhor venha nos usar, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas para que possamos alcançar, Senhor, mais e mais pessoas possam reconhecer o Teu amor, possa declarar, Senhor, as Tuas grandezas, não só de ouvir falar, Pai, mas que possa viver verdadeiramente a Tua graça. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Nós vamos passar agora no momento dos dízimos, das ofertas. Se você veio preparado para esse momento, fique à vontade. Tem um envelope em frente à sua cadeira. Sinta-se à vontade. Faça isso também em forma de louvor e adoração ao Senhor. O amor de Jesus Cristo, perdão do Criador, a cruz não deixa duvidar da paixão do Salvador. Nos resgatou, nos libertou, a cruz a morte derrotou. Jesus seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. Se coloquem em pé para cantar junto com a gente. Justo e condenado, culpado livre está. Ele escolheu a morte para todos libertar. Nos resgatou, nos libertou, a cruz a morte derrotou. Jesus seu sangue derramou, deu morte à morte, nos salvou. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus eu sou livre. O Deus que salva o coroamos. No Cordeiro de Deus ele vive. Minha vida entrego para honrá-lo. No Cordeiro de Deus
eu sou livre, no Deus me salva, nos adoramos, o Cordeiro de Deus, ele vive, mas me entrego para honrá-lo, no Cordeiro de Deus, eu sou livre, o Deus que salva, o coroamos, o Cordeiro de Deus, ele vive. Nos libertou a cruz, a morte derrotou. Jesus, seu sangue derramou. Deu morte, a morte nos salvou. Deu morte, a morte nos salvou. Que verdade é essa? Pode se assentar. Nós vamos dividir as crianças que estão ansiosas hoje para ir para a classinha. As crianças de 0 a 10 anos, devagarzinho. Não pode pular daqui de cima, criança. Eles vão ter o momento deles. Oração. Chamar o irmão Maurício. Boa noite, irmãos. Deixe as crianças irem para os seus recantos. Vamos acalmar o nosso coração, que agora é o momento de orar a Deus. O pastor Daniel pediu para que eu viesse comandar esse momento. E eu lembrei que essa semana, num dos grupos do WhatsApp, eu recebi uma história de um pregador chamado George Miller. Ele viveu no século XVIII, lá na Inglaterra, e as coisas não começaram bem para ele. Ele era um jovem de origem alemã, mas por se envolver em atividades ilegais, ele foi preso. Não começou a carreira bem. E aí, na faculdade, um dia ele participou de um culto de oração, de leitura da palavra, e ele se converteu. E nas mãos de Deus, o que esse homem fez foi admirável. Depois dos 70 anos, quando ele se aposentou, ele viajou por mais de 43 países pregando o evangelho depois dos 70. Ele durou até os 87. E foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. E quando ele se converteu na Inglaterra, ele criou vários orfanatos, 5 orfanatos, que cuidavam de 10 mil pessoas, de 10 mil jovens. E ele tinha um jeito muito especial de encarar a vida. Segundo a biografia dele, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo metade delas de joelhos. Um dia o repórter perguntou para ele: você ainda tem algum sonho na vida? Eu falei: eu tenho, eu quero ler mais a Bíblia, porque eu ainda não conheço o amor, ainda não conheço a grandeza desse Deus. E falando em oração, George Miller nunca pediu dinheiro para ninguém para sustentar a obra dele. Ele nunca fez nenhum empréstimo. Ele nunca teve salário. E nunca faltou o pão na mesa dele, e nem para as crianças que ele cuidava. Sabe por quê? Ele orava para Deus. Ele nunca pediu para o empresário: me ajuda aqui. Não, eu oro para Deus. Conta a história que um dia
uma das unidades do orfanato com 1.000 crianças. Tinha acabado dispensa zero, não tinham o que comer. Chegaram para ele, pastor, não tenho o que servir para as nossas crianças. Diz que ele foi para o quarto e orou assim: Deus dos órfãos, nós estamos sem alimento, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Foi a oração dele. Passado algum tempo, começaram a chegar várias carroças na frente do orfanato com pães. E ele falou: o que é isso? Nós fizemos uma fornada de pão para a família real, mas a gente levou lá no palácio e eles acharam que o pão estava um pouquinho queimado e não quiseram. E aí nós pensamos, ao invés de jogar fora, vamos levar para o orfanato. E ele falou assim: não foi a família real que rejeitou esses pães, foi Deus que atendeu as nossas orações. E diz a biografia dele que ele tinha um caderninho com orações atendidas. E constavam lá mais de 5.000 orações atendidas. Eu pesquisei em outro site para ver a biografia dele, falava em 50.000 orações atendidas. Vamos pegar pelo número mais baixo, 5.000 orações atendidas. Eu queria desafiar você a ter o seu caderno de orações atendidas, porque assim a gente glorifica a Deus, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Em casa a gente tem um potinho de gratidão, mas eu falei para André, eu quero ter um caderno de oração confirmando com data e horário aquilo que Deus faz, porque Deus faz. Nós não estamos aqui brincando de igrejinha, nós não estamos aqui desperdiçando o nosso tempo, nós não estamos cantando para qualquer um, nós estamos cantando para o Senhor que criou o universo, e Ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer aquilo que você precisa. Ele é o Deus do impossível. A gente não veio aqui para brincar essa noite. Quando a gente entra em oração, a gente tem poder, a gente é um exército poderoso, de joelhos dobrados, buscando a vontade de Deus, ninguém pode nos deter. E ainda que as nossas orações não sejam atendidas no momento e da forma que a gente quer, Deus nos dá força e nos consola para caminhar mais um pouquinho. E é nesse espírito que eu queria ler os pedidos de oração dessa noite. Irmãos, nós temos muitas orações por familiares, filhos, livramento de todo mal, pessoas pedindo pelo trabalho dos filhos, pela salvação dos familiares. Isso está muito evidente aqui hoje. Discernimento para o trabalho. A Adriana pede oração pelo nosso missionário Paulo, Pri e Natália, que o Senhor toque a vida deles. Por conversão de parentes e amigos. Como isso corta o nosso coração, irmãos. Isso é uma coisa que funciona como uma estaca em mim. É lembrar dos meus amigos e dos meus parentes, que ainda estão perdidos, vislumbrados pela luz desse mundo. Vamos orar por isso. Oração por ousadia e sabedoria na pregação do Evangelho, por temor do Senhor no coração, pela vida dos filhos. Aí colocaram aqui sobre um acidente com missionários. Foi a Daiane que pediu pelas famílias e pelos missionários que ainda estão em estado grave. Não tenho mais detalhes sobre isso. Vamos orar. Tem gente que pede Dirceu por Mayumi, sobrinha neta que nasceu hoje. Michele pede pela prima. Enfim, irmãos. Ou portas de emprego. Vamos orar. Lembre-se, para quem você vai orar agora? Não é um mero ritual. A gente não está fazendo aqui, não é parte apenas do culto, da liturgia. Nós vamos interceder agora diante do Deus que morreu na cruz por nós. Senhor Jesus, em nosso meio tem tantos jovens que estão ligados ao tráfico, Senhor Jesus. Estão como usuários de drogas, Senhor Jesus. E isso está acabando com as nossas famílias, Senhor Deus.
Hoje em dia todo mundo tem um caso assim. Eu mesmo já fui um caso perdido, Pai. E hoje eu estou aqui intercedendo por aqueles que estão passando por isso. A droga é traiçoeira, Pai. Porque quando ela promete tudo e quando ela acaba, ela não entrega nada. A família é destruída. Os sonhos são destruídos. A carreira é destruída. Aliás, a carreira de quem consome droga ou é a prisão ou é a morte na mão da polícia ou de outras facções, Senhor Jesus. Oh, Senhor Espírito Santo, vem agora e fala ao nosso coração, Pai. Por favor. Quantos jovens estão enredados nessa vida perdida, Pai, que não tem futuro. Vem e fala ao coração de cada um agora, Pai, em nome de Jesus. Fortalece o coração dos familiares que estão há tanto tempo lutando pela conversão, para que os jovens consigam abandonar as drogas, Pai. Que ao invés de desespero e angústia, haja esperança. O Senhor é Deus da esperança. O Senhor é o Deus das novas histórias. O Senhor é o Deus do recomeço. Assim como fez comigo e com tantos irmãos, vai fazer com tantos outros aqueles que se sujeitarem ao Senhor essa noite, Pai. Guarde também as nossas famílias, Pai, a começar pelos relacionamentos conjugais, Senhor Jesus. Se o marido e a esposa não estão bem, a família não está bem. Por mais maravilhosos que sejam os filhos, por melhor que seja a situação financeira, a pior coisa do mundo é voltar para casa e sentir um clima de guerra, da vontade de fugir de casa, de chegar mais tarde em casa, porque esse clima destrói todos os envolvidos. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, não importa quão longe esses casais tenham ido e já estejam pensando em divórcio, em separação, como algo certo, o Senhor pode mudar essa situação. O Senhor pode mudar corações, o Senhor pode mudar histórias, o Senhor venceu a morte, não há obstáculos para ti, Pai. Eu e a Andréia somos testemunhas disso, que o Senhor pode ressuscitar um casamento destruído. Age agora, Senhor Deus, sobre aqueles que estão aqui, Pai, e que se encontram nessa situação, que vieram para cá achando que ia ser apenas mais um culto, apenas mais um rito, até que a separação chegue. Eu digo não, hoje é dia de mudança, de vitória. Deixa o Espírito Santo agir, quebranta o seu coração. Ninguém mais do que Jesus é interessado que o seu casamento se mantenha. E não é manter um casamento a qualquer custo, mas é manter um casamento diante dele, nas condições dele. E aí o casamento vale a pena, Pai. Quebranta os corações agora, Pai, do homem. Quebranta o coração da mulher, Pai. Que haja perdão, que haja restauração, Pai, em nome de Jesus. Agora, Pai, libera o teu perdão e a tua restauração no nome santo de Jesus, o qual nenhum demônio das trevas pode resistir. Porque o Espírito que opera em nós é o Espírito que ressuscitou Jesus das trevas, é o Espírito Santo. Pai, eu quero orar por aqueles pedidos que não estão mencionados aqui, que vão no secreto do nosso coração. O Senhor venha com seu bálsamo especial e cure essa dor, cure essa ferida, Pai. Nesse momento agora, nós somos o teu povo, Jesus. Somos o teu rebanho, Mestre. Vem nos consolar, de maneira que o mundo não consegue fazer. Vem aliviar a nossa dor, de maneira que nenhuma cocaína é capaz de fazer, Senhor Jesus. Vem nos dar esperança, porque o êxtase passa e a tua esperança permanece em nós, Senhor Jesus. Somos carentes, estamos carentes, mas não estamos como ovelhas perdidas, porque nós temos o Senhor, e o Senhor é o nosso pastor, e a palavra diz que nada nos faltará. Cuida do teu rebanho agora, Pai. Cada um precisa de uma palavra especial vinda dos céus. Continua a falar durante esse culto, seja no louvor, na ceia. Abençoa quem vai trazer a palavra, que seja a boca de Deus agora em nome de Jesus, e aqueça os nossos corações,
Em nome de Jesus, amém. Boa noite, povo. Tudo jóia com vocês? Já vou preveni-los para vocês se prepararem, que hoje vai esticar um pouquinho mais. Hoje a gente tem a ceia. Hoje é aquele culto combo, entendeu? Hambúrguer com fritas. Então você fica aí até o final. A gente vai celebrar a ceia agora, porque para mim é o evento mais importante do culto. E eu não quero que esse evento fique na correria no final. Então a gente vai fazer agora, celebra juntos, toma do cálice, come do pão e se alegra com o Senhor. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se bem que o pessoal está projetando aqui, né? 1 Coríntios 11, versículo 24. 1 Coríntios 11, versículo 24. Diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Amém? Deus é incrível, gente. Ele cria maneiras de fazer com que a fé ela passe para as outras gerações, ela seja fácil de você pegar ela, se lembrar dela. E nada melhor que a mesa. Não sei se vocês se lembram da Páscoa, aquele ritual lá, a última noite no Egito, como o Marcos Soares diz, a noite que ninguém dormiu. Deus criou um ritual em que as pessoas comiam da carne do cordeiro, eles tomavam as ervas amargas, todo aquele ritual, comia de pé. Lá foi inventado o fast food, tinha que comer apressadamente. E Deus fez com que aquilo fosse comentado. Quando as pessoas celebravam aquele ritual, a criançada ia perguntar: mas por que tem que ter esse acompanhamento? Eu não gosto de acelga, eu não gosto de erva amarga. E aí o pai ia explicar. Então tinha toda uma didática na mesa, para você transmitir a fé na mesa, que é o coração da família, onde a gente se reúne e aprende a compartilhar. Então é muito mais do que só comer. Tem o lance da comunhão. E a ceia é a mesma coisa. Jesus, eu preciso fazer esse pessoal guardar na memória, se lembrar do que é importante, para eles não se perderem para o caminho, porque nós temos a tendência do quê? De se esquecer. Nós temos uma memória tão ruim que ela é seletiva. Quando o povo estava peregrinando no deserto, o que eles lembravam lá do Egito? Do chicote? Não, eles lembravam da cebola, do pepino. Eles lembravam que eles apanhavam, que eles sofriam. Eles lembravam que a refeição lá era talvez melhor que os sucrilhos que caíam do céu. Não é isso? Então, Jesus, já prevendo essa nossa tendência de lembrar de coisas ruins ou de ficar com saudade lá de trás, nós precisamos ter uma coisa que a gente tem que guardar na cabeça. Se você quer ter um lance com Deus, ter esperança para a sua vida, você precisa lembrar só de uma coisa: que você é um grande pecador e que você tem um grande Salvador. É isso que tomar o corpo e beber do cálice nos lembra. Quando você lembra de Jesus, porque quando você faz isso em memória dele, o que você está lembrando? Que alguém deu a vida por você, para você estar aqui hoje. E não foi uma pessoa que deu a vida por você, foi Deus. Aonde você ia imaginar que um Deus ia se sacrificar pelas suas criaturas? Que um Deus não ia exigir sacrifícios, mas ia se oferecer em sacrifício para te resgatar? Dá para você? Não, cara, é uma coisa incrível isso. Então, quando você toma esses elementos, você se lembra disso, isso te humilha. Isso faz você colocar o pezinho no chão. Isso, ao mesmo tempo, te alegra. Porque você começa a perceber: cara, eu sou pior do que eu penso, mas eu sou tão amado que eu nem esperava. Então, se tem uma coisa para você colocar na sua cabeça,
que Jesus quer que a gente sempre se lembre. Sim, nós somos grandes pecadores. Nós falhamos, nós erramos, nós somos incompetentes. Nós temos um lado B que nós não queremos mostrar para ninguém, como a gente vai ver daqui a pouco na mensagem sobre Jonas. Nós temos nosso lado ruim, escuro, feio. Mas nós temos um Deus que nos amou apesar disso. Temos um Deus que deu a vida. Não só apesar do que você fez lá atrás, apesar das coisas que você ainda vai fazer lá na frente. Ele sabe de tudo. E mesmo assim Ele quis te comprar. É isso que tem que ficar. Isso vai nos manter humildes, pezinho no chão, fazer a gente olhar com o outro com solidariedade, com humildade, a gente se dá bem um com o outro. É só ter isso na cabeça. Amém? Eu vou chamar o pessoal aqui. André Camilo. Camila Zen. Juraci e Luizinho. E a primeira ceia aqui, irmãos. Olha que bênção. E tem o pastor Marcos, mestre. E a irmã Maria do Socorro, e a esposa. Esse currículo desse homem, hein, rapaz do céu. Eu vou entregar para vocês, porque é tudo primeira vez. Então vocês perdoem, porque se fosse o Daniel, estava tudo organizado, mas esse sou eu. Vocês têm que ter paciência. Por isso que eu falei para vocês lembrarem que aqui é um grande pecador. Então vamos lá, tomar. Daniel do céu, olha aí para não derrubar nada, não ter acidente. Vizinho. Eu acho que vai faltar bandeja, né? É isso? Uma para cada dois, é isso? Tá aqui, irmão. E aí, cadê a Camila? Você desce lá, Camila? E tem a pequenininha aqui. A pequenininha, se vocês quiserem deixar, vai subir lá, né? Isso. Tem que subir para o pessoal lá do Ministério Infantil. Gente, vocês tolerem qualquer erro. Eu sou um cara meio sem ensaio, meio no improviso. Mas Deus vai abençoar. Quem pode participar? A mesa é do Senhor, não é da Igreja Batista, não é do pastor Daniel, não é do pastor Zen. Você pode participar. A mesa é de Abraão, Isaac e Jacó, que a gente vai celebrar lá, né? Eles não são pessoas perfeitas, não, uns vacilões. Uns pés de barro. Nós vamos nos assentar nessa mesa no futuro. Então, se você já é convertido, já experimentou arrependimento, creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode ter acesso, deve ter acesso. Ah, mas eu estou na errada, irmão. Ora agora, se arrepende, pede perdão e toma. Celebra junto com a gente. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Muda, homem, nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, queremos teu nome engrandecer, o nome em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer a ti o nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, amém. Todos receberam? Tudo ok? Eu vou pedir agora para o nosso irmão Luizinho, para que ele ore por nós por esse momento. Logo após a oração você pode comer o pão e tomar o cálice. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, primeiramente, Deus, nos colocamos na Tua presença com o intuito de pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Esse é um momento muito especial na vida da Tua igreja, onde celebramos aqui, ó Pai, o sacrifício da cruz e a ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nos dá a graça, Pai, e a esperança de um dia estarmos contigo, Pai. Que esse memorial, ó Pai, possa sempre estar em nossos corações, com o intuito de nunca nos esquecermos, Pai, e jamais deixarmos de ser grato pela imensidão do Teu grande amor para conosco. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela vida da Tua igreja. Obrigado pela manifestação e pelo testemunho, Pai, que esse alimento traz como lembrança de tudo que o Senhor tem feito e ainda fará na vida da Tua igreja, Pai. Nos abençoa, porque nós carecemos e precisamos, Pai, das Tuas ricas misericórdias. E Te louvamos por isso, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos.
Gente boa, hoje é o fim da série sobre Jonas. E o que a gente viu até aqui? Esse cara está em movimento sempre. É um livro muito dinâmico, né? Me lembra o Evangelho de Marcos. Ele começa correndo de Deus. O cara está em fuga. Na vontade de Deus não coincidiu com aquilo que ele queria fazer. A gente é assim, bate em retirada. Depois a gente sabe do que aconteceu lá no navio. Enfim, o crente que ele está fora da vontade de Deus, que ele está vacilando, aonde ele vai levar uma nuvem, irmão. A tempestade vai junto. Aí aqueles marujos lá, todo mundo orando, o único cara que podia orar era ele, não orou, ficou dormindo, roncando, como o pastor Daniel bem lembrou, né? Igual o seu maridão de sábado, fingindo que está dormindo para não te ajudar a passar pano na casa. Aí tem toda aquela celeuma, qual que é o problema, qual que é o problema? O João falou, o problema sou eu. Colocou um calção de banho, uma bermudinha da Hurley, foi jogado lá no mar. Aquela, provavelmente uma cachalote, sei lá, algum peixe grande engoliu ele, mas como a Bíblia é inspirada, se falasse que uma sardinha engoliu Jonas, eu acreditava. Então está ótimo. E aí esse cara vai passar, então, a correr para Deus, porque na hora que você está no aperto, o que você faz? Para onde você vai? Quando o bicho pega? Você pode estar desviado, irmão, você pode ser até ateu. Se o avião está caindo, você vai falar, Deus me socorre. E aí, semana passada, a gente viu esse cara correndo com Deus. Podia ter terminado ali, hein? Que coisa, ó, o cara começou lá em cima, foi afundando, 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 agora ele praia, cidade, termina no monte, que final feliz, que coisa maravilhosa. Mas eu lamento muito decepcionar vocês. Eu sei que a gente ama finais felizes. Você gosta de final feliz? Clark Gable beijou a Judy Garland, é isso? No Vento Levou, é isso? Todo mundo lembra dessa cena do The End, né? O mocinho beija a mocinha, o bandido é preso. Nossa, como a gente vibra. É o que a gente espera ver nos filmes, a gente espera ver nos livros. Mas a Bíblia, cara, eu lamento dizer para você, ela não é conto de fadas, ela não é Disney, não é Hollywood. Ela é vida real. Então, o que acontece depois do The End? Hoje a gente vai ver o pós-créditos. A gente vai abrir lá em Jonas 4, versos 1 e 11. Se você quer saber o que acontece depois que o mocinho beija a mocinha, como é que eles viveram, se foram felizes para sempre, você vai abrir Jonas 4, você vai ver o que é a vida real. Jonas 4, versos 1 a 11, capítulo curtinho. Mês que vem mais uma série, mês da Páscoa. A série mais forte que a morte. O poder da ressurreição na sua vida, meu irmão. Então já seja em espírito de oração para Deus nos conduzir nesse processo aí. Jonas 4, versos 1 a 11 diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E aí, pessoal? Como é que você se sente depois de ler isso? Alguns vão ficar céticos com a planta que cresce. Como é que planta que é essa que cresce da noite para o dia? Pé de mamona, Deus fez crescer uma samambaia. O que Deus fez crescer ali? O pessoal vai falar assim, eu acho que é aqui que o João Pé de Feijão se inspirou. Lembra do Pé de Feijão? É isso aí.
Você ficou intrigado com o final em suspenso? Porque termina com uma pergunta. Você não sabe se ele respondeu, se ele não respondeu. Você ficou perplexo com as reações de Jonas? Que ele é um profeta, cara, ele é um pastor. Como que ele perde a estribeira desse jeito? Como que ele tem pensamentos suicidas? E você que começou essa série com a gente achando que o peixe que era o grande problema, que era difícil de engolir. Cara, esse livro é muito mais do que você imagina. Meu irmão, não é só que a história não tem o final feliz que a gente esperava, aguardava. Não é que ela termina sem fim, o final é inacabado, mas que o final aqui é muito estranho, para dizer o mínimo. A gente não espera que isso... Cara, é uma reviravolta, você fala, cara, não é possível que está acontecendo isso. A gente esperava encontrar no final do livro respostas, e não perguntas. A gente não gosta de pensar, mas é o que Deus vai forçar a gente a fazer. A impressão que a gente tem quando lê isso é que fala, cara, eu acho que faltou uma página no livro, ou fica procurando um versículo, acho que tem algum versículo para mais que esqueceram de colocar aqui, o copista, só pode ser isso. A gente queria saber o que aconteceu com Jonas. E aí, se arrependeu, não se arrependeu? Então a gente vai olhar mais de perto para esse capítulo final aqui, e a gente vai observar 3 atos que se desenrolam, para a gente entender um pouco melhor esse desfecho assim, um pouco inusitado. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês 3 movimentos aqui. Primeiro, ele vai ficar decepcionado com a graça de Deus. Depois, ele vai ficar descontente com a providência. E ele vai terminar desconcertado ou desafiado pelo amor. Guarda isso aí. Estranhamente, a gente vê Jonas infeliz, por quê? Porque o ministério dele deu certo, irmão. Que coisa doida. Eu e o pastor Daniel, a gente fica frustrado quando as pessoas não mudam, quando elas não respondem a palavra. Mas você imaginou que o cara foi, pegou uma mensagem meia boca, que não tinha nada de graça, aquela era juízo, era fogo e enxofre. Ele fez um caminho de 3 dias em um só, de tanta raiva que ele estava, ele fez o caminho de 3 dias em um só. A cidade inteira se converteu, meu irmão. E o cara está... Você imagina um missionário que vai para a faixa de Gaza, por exemplo. Ele vai ficar muito feliz se todo mundo aceitar o convite do Evangelho. Cara, enquanto o céu está em festa, porque o céu celebra quando o pecador se arrepende, então o Gabriel está soltando um rojão, o anjo Miguel já está botando a carne na churrasqueira, o céu está em festa e o profeta está de luto, parecendo aquela da novela Tieta, como é que chamava? Perpétua. Vocês lembram, né, rapaz? Todo mundo assistiu, todo mundo tem um passado aí, né? Agora, por que ele está reagindo tão mal? Por que esse cara está soltando fogo pelas ventas? Será que é porque a reputação de profeta está aí para ir por brejo? Porque ele anunciou o juízo, certo? 40 dias e Nínive vai ser, apagada do mapa. O tempo está passando, mas nem sinal de juízo. Ele fala, cara, anunciou o negócio, a minha palavra não se cumpriu. Reputação dele. Seria o fato dele acabar mal na fita com os conterrâneos, porque, cara, ele ajudou o principal inimigo do povo dele. Você imagina ele chegar, a cara que ele vai chegar para o rei, como é que ele vai falar com o vizinho? Cara, eu vou ficar muito mal com os meus, eu estou preso no meio, porque eu não gosto de Nínive e agora meu povo não gosta de mim, eu estou preso no meio. Será que ele é só um bom patriota que foi hoje na Paulista? Hã? O que está acontecendo com Jonas? O que levou o cara que lá no capítulo 2 pede para Deus livrar ele da morte, para ele pedir para Deus levar ele embora agora? O cara prefere morrer a ver Nínive abençoada. Eu sei que aqui, se você for honesto, e se você tem 32 dentes, que outro dia eu falei que mais de 32 dentes, a dentista Elaine me corrigiu. Seria uma aberração. Mas se você já é um pouco maduro, você já ficou decepcionado com Deus, fala a verdade. Ou com alguma coisa que Deus fez que você não gostou, ou que Ele deixou de fazer que você também não gostou. Jonas está assim. Mas você está falando, cara, mas é muito absurdo a decepção que ele tem. Decepcionado com a graça, mas vamos nos colocar na sandália do Jonas agora. Imagine a pessoa que mais lhe fez mal na vida. Não é sessão de psicologia, tá? Mas imagine a pessoa que mais fez mal na sua vida. Não quero ninguém chorando, não é hora de cura interior, mas imagina aí. Seu cunhado, sua sogra, foi sua nora. Vai pensando aí. Seu ex-marido, agora começou a pegar. Algum patrão sem vergonha, um sócio que te passou a perna.
Ou é o seu vizinho fã de funk? Pensa na pessoa que mais lhe fez mal. Agora você imagina essa pessoa se dando super bem. Casa do cara era um fiasco, estava a família em frangalhos, está tudo dando certo lá, o cara acendendo a churrasqueira, com picanha. E por fim, agora a cereja do bolo, para você ficar mais mal ainda. Deus te usou para esse cara ficar bem. É isso que aconteceu com Jonas. Você consegue sentir um pouquinho a dor que esse cara tem? É mais ou menos o que o pessoal da direita sentiu quando o resultado da eleição saiu no domingo, 8 da noite. Foi ou não foi? Minha irmã ficou perplexa. Como assim? A igreja orou. E aí, irmão? Vamos tornar a coisa mais pessoal ainda. Por que você se sente tão mal quando as coisas vão tão bem para quem você não gosta? Para quem pensa diferente de você? Vocês perceberam como Jonas esqueceu rapidinho a misericórdia que ele recebeu lá atrás no ventre do peixe? E como ele, que parecia o filho do pródigo lá no ventre do peixe, pedindo para Deus apagar os débitos, agora parece o irmão mais velho, que diz para Deus, Deus, eu tenho crédito somado, porque eu te sirvo, porque eu nasci no povo da aliança, porque eu te obedeço desde pequenininho. O Senhor não podia fazer isso comigo. Mandasse qualquer outro, menos eu. Lembra muito a parábola de Mateus 18, do cara que é perdoado em milhões de dólares e não consegue perdoar 100 reais o outro. Qual que é o problema de Jonas? Não é a reputação dele, não é porque ele era um bom patriota, não é porque ele ia ficar mal na fita com os conterrâneos, é porque Jonas não se achava tão mal quanto o povo de Nínive. Lembra que eu falei para vocês do versículo 8 do capítulo 2, por que ele foi mencionar os pagãos e idólatras? Ele era o povo da aliança. Ele era um profeta com um currículo impecável. Os benefícios e privilégios espirituais acabaram se tornando um mal para esse cara, como se tornam para nós. O que era para ser bênção foi prejudicial para ele. O que deveria ter feito agradecido a Deus o tornou orgulhoso. E para onde que ele vai? Porque nem tudo é escuridão aqui. Para onde que ele vai com essa raiva toda? Ele vai a Deus. Ele vai orar. E vamos falar aqui, que oração suja. Parece mais uma DR. Está brigando com Deus. Olha, chega na beira da blasfêmia o que ele está fazendo aqui. Mas diga-se de passagem, meu irmão, que é a segunda vez que ele ora no livro. E se a gente comparar essa oração com aquela do capítulo 2, isso aqui parece um rascunho perto de uma obra do Rembrandt. Mas essa oração foi sincera. Essa oração foi sincera. Ele não ficou pegando o salmo daqui e dali, costurando para fazer uma oração bonita. Agora ele vomitou o que ele tem no coração. E se oração é falar com Deus sobre o que está no seu coração naquele momento, finalmente Deus fez esse cara orar de verdade. E você deveria fazer o mesmo se você estiver decepcionado com Deus. Ore sem filtros, porque Deus prefere orações sujas, se feitas com o coração, do que orações ortodoxas que não têm verdade nenhuma. Decepcionado com a graça. Mas a história continua, agora ele vai ficar descontente com a providência de Deus. Apesar de Deus tentar levar Jonas a refletir sobre a reação dele, Jonas, é razoável isso? É justificável se ficar assim? Esse cara é turrão demais. Ao invés de ele permanecer na cidade, a cidade inteira se converteu, o que a cidade vai precisar? O que Paulo fazia quando uma cidade se convertia, o povo da cidade? Ele permanecia lá para encorajar, para ensinar, para instruir, para fortalecer a igreja. O Jonas não. Ele não quer ajudar os novos convertidos, ele sai pisando duro. E ele vai lá no morro do Borel, fazer um puxadinho. E eu fico imaginando que ele deve ter assistido algum canal do Discovery lá, para saber como é que monta a barraca. E se ele é que nem eu, ele ia fazer uma barraca muito ruim. Ele fez um puxadinho com vista para Nínive. Ele está na expectativa que, cara, eu acho que depois que eu briguei com Deus, acho que Deus vai mudar de ideia, Deus vai mandar um raio nessa cidade. Diferente de Jesus quando olhou para Jerusalém. O que Jesus fez quando olhou para a cidade de Jerusalém? Chorou. O que Paulo fez lá em Atenas? Ele viu aquela idolatria, o coração dele ficou mexido, falando, não pode ficar desse jeito, eu tenho que pregar o evangelho nesse lugar aqui. O Jonas não, ele assume a postura do espectador, falando assim, eu quero que tudo isso se arrebente, quero que desça fogo do céu. Agora, o que Deus vai fazer com esse profeta rabugento? O que Deus deveria fazer com ele?
Se sou eu, meu irmão, eu mando um raio na cabeça. Acabou. Ou, na melhor das hipóteses, eu vou ignorar. Ah, quer saber de uma coisa? Eu já cansei desse Jonas aí. Porque Deus tem mais problema no livro com o profeta do que com a cidade de Nínive. A cidade de Nínive respondeu uma mensagem de juízo. O Jonas, com todo o cuidado que Deus tem, o cara não responde bem. Deus não manda uma tempestade agora. Deus manda uma sombra. Que Deus que é esse? Aí aquela árvore, parece do João do pé de feijão, cresce, se torna um refrigério para ele. Agora vocês perceberam que de muito irado lá atrás, com a conversão de Nínive, agora ele está muito feliz? Guarda essa expressão, muito. Só que ele não está nem um pouco agradecido. Extremamente feliz, mas nem um pouco agradecido. Em nenhum momento ele fala, Deus, obrigado. Porque se uma planta cresce do nada desse jeito, eu ia ficar meio cabreiro, irmão. Ou ia repreender em nome de Jesus, ou ia agradecer mesmo, que é um negócio sobrenatural. Ele não. Deus tem um senso de humor incrível, meu irmão. Eu fico imaginando Deus lá no céu, mandando a sombra. Falar, não agradeceu, né? Manda um vermezinho comer a raiz da planta, a planta seca. E não parou por ele, só não tirou a sombra dele. Mandou um vento, irmão, parecia o bafo do inferno. Imagina, já tomou esse bafão quente? Que nem o dia de hoje, rapaz. Você abriu o vidro e entrava aquele bafão quente. E agora o Jonas do sol na moleira, e se ele é careca que nem eu, que eu não sou pastor, irmão, eu sou meio frade, assim, né? Meio monge capuchino. Aquilo lá na moleira, se você perdeu, é por isso que tem um pessoal aí cobrindo as telhas. Porque você fica careca, você toma sol, meu irmão do céu. E o Jonas, de novo, reage muito mal. Reage muito mal. Dessa vez até pior, porque é por causa de uma planta. Da outra vez, tudo bem, é o inimigo foi abençoado, o cara podia, vamos tolerar um pouco, mas agora é por causa de uma planta. Mas antes de você pegar pesado com ele, deixa eu lembrar que ele está fisicamente exausto. Lembra que ele fez em um dia o caminho que era para fazer em 3? Então, fisicamente ele está exausto. Emocionalmente ele está esgotado, porque ele está frustrado com o que Deus fez. Então, não pega muito pesado com o Jonas. Ele é um cara que está dominado pelas paixões aqui. As emoções estão no volante. E quando a emoção toma o volante, meu irmão, você só vai fazer besteira. Finalmente, Deus fez Jonas se mostrar como ele era. Deus trouxe Jonas onde Deus queria. Falou, esse é você, Jonas. Deixa eu te apresentar Jonas, esse é Jonas. Ele é um cara com pouca ou nenhuma afeição pelas pessoas, obcecado pelo conforto pessoal. Em outras palavras, o Jonas se revelou um egoísta com E maiúsculo. Descontente com a providência, foi isso que a gente viu sobre Jonas. O pior dele veio à tona. Mas aí Deus não termina com ele. Ele vai ser desconcertado pelo amor. Agora Deus tem Jonas nas cordas, Deus encurrala Jonas, o profeta está totalmente vulnerável, desarmado, e Deus passa a fazer um negócio estranho aqui, e muito forte. Deus vai comparar o que Jonas sente com o que ele, Deus, sente. E que contraste a gente vai ver. Deus aproveita aquela perda para voltar ao assunto de Nínive que não estava resolvido. E para mostrar a Jonas onde estava o erro dele. O que era o verdadeiro Jonas. Veja o argumento que Deus usou. Jonas lamenta por uma planta. Deus estava se lamentando por uma cidade. Com 120 mil crianças, que não sabe a diferença entre mão esquerda e mão direita. E todos os pets. Você que reclama que eu tenho pet, Deus ama os pets também. Deus ama o Floquinho e a minha cachorrinha lá. Jonas está se lamentando por um vegetal. Deus ama almas eternas. Olha que choque que está tendo aqui. Jonas está lamentando por algo que ele não se esforçou, não trabalhou, não criou. Deus está se lamentando pela criatura dele, que está perdida. Jonas se lamenta por algo que era temporário mesmo, uma hora ou outra ia secar. E Deus chora por uma cidade que tem almas eternas. Vocês perceberam o que Deus fez com Jonas? Agora Deus deixa Jonas com uma pergunta que o cala. E agora ele não é mais petulante ou impulsivo, querendo responder a Deus do jeitão dele. Agora ele se cala feito Jó, põe a mão na boca, diz, quem sou eu perto do meu Deus? Como eu pude me tornar tão diferente do Deus que eu prego?
Deus mostra a Jonas que se ele fosse como profeta, o universo estaria em colapso. A pergunta final de Deus é assim: Jonas, o que você acha que eu deveria fazer, Jonas? Fale para mim, como é que você acha que eu devo administrar as coisas, Jonas? Deus mostrou que não só ele era diferente do que Jonas pensava, mas que Jonas era bem pior do que ele esperava. O cara fica desconcertado com a pergunta. Ele é desafiado pelo amor de Deus. Agora, será que Jonas se arrependeu? Finalmente a gente chega ao objetivo desse livro. Esse livro não é um livro para mostrar a graça de Deus para os pecadores. A importância de missões transculturais são assuntos que tocam no livro. Não é para mostrar o poder da palavra, que uma pregação daquela converteu uma cidade. O objetivo do livro não é nem mesmo tentar descobrir o que aconteceu com Jonas, mas forçar você e eu a responder essa pergunta final. O livro quer mostrar que eu e você somos iguaizinhos a esse cara chamado Jonas. Pessoas mais apaixonadas por uma ideia que tem de Deus do que amantes do próprio Deus. Pessoas com pouca ou nenhuma consideração pelo próximo e extremamente apegados aos nossos confortos e segurança. O desafio a Jonas e a nós é olharmos as pessoas como Deus as vê. Eu não sei quem aqui já conheceu, leu alguma coisa, ouviu alguma coisa do pastor David Wilkerson, falecido alguns anos atrás, acidente de carro. Se você puder, ouça as mensagens desse homem de Deus, que escreveu aquele livro A Cruz e o Punhal, trabalhou com menores infratores. Ele tem um sermão chamado Coisas Boas que Deixarão Você Fora do Céu. E num momento desse sermão, ele cita que ele saiu lá, não sei se era o Bronx, não sei que bairro de Nova York ele estava, ele saiu de manhã para ir comprar pão. E ele foi passando, e ele dizia: eu olhei aquela prostituta na rua. Eu olhei aquela senhora idosa na janela, viúva. Eu olhei aquele menor infrator se drogando. Irmãos, você começa a ler aquilo, é um sermão de anos atrás. Você começa a ser tocado por Deus. E você começa a cair em lágrimas, porque a gente não vê as pessoas como Deus as vê. O desafio é amar como Deus ama. Mas tudo bem, você quer saber se Jonas se arrependeu, certo? Sim, ele se arrependeu. Porque quem que sabia dessa história aqui? Até o capítulo 3, podia rolar, todo mundo contar. Mas essa história do capítulo 4 é só entre ele e Deus. Quem que ia contar essa história? Jonas contou. E se o cara tem coragem de contar o lado feio dele, testemunhar do lado feio dele, com certeza esse cara se arrependeu. Quando você não tem vergonha de mostrar o que você é, para que Deus seja glorificado, você verdadeiramente se arrependeu. A questão é se eu e você vamos nos arrepender. Irmãos, o que a gente tem que aprender com tudo isso? O que a gente tem que levar para casa? Quem sabe você também está decepcionado com o que Deus fez ou deixou de fazer na sua vida. Você orou por tanto tempo por uma coisa, você quis tanto alguma coisa de Deus, uma coisa nobre, e Deus não te respondeu. Ou Deus fez coisas na sua vida que você fala: Deus, por que isso? Por que tem que doer tanto, Senhor? Quem sabe você esperava que as pessoas que lhe fizeram mal fossem punidas. Mas pelo contrário, você vê o tempo passando, eles se dando melhor do que você. Você acha que eu já não senti isso aí, cara? Quando eu li esse capítulo, eu falei: Deus, tanta gente que me machucou, eu ficava lá, igual o Jonas, observando o Instagram, vai se dar mal, vai se dar mal, vai se dar mal. E o cara está viajando lá para Cancún, cara. E eu não estou conseguindo descer para Ubatuba. Quem sabe você está com raiva de Deus porque Ele tirou sua única fonte de alegria. Ele fez secar sua planta. Ele tirou sua saúde. Ele tirou um bem. Ele tirou um relacionamento. Ele tirou um ente querido. E agora você está com o coração tão duro com Deus que você está a ponto de perder sua fé, de se tornar um cínico. Ao longo desse capítulo, Deus fez 3 perguntas para Jonas. E são esses questionamentos que eu gostaria que a gente fizesse. Deus perguntou: é justa essa sua raiva? É justa essa sua raiva por causa dessa planta? Jonas, o que eu deveria fazer? Eu deveria abandonar essa cidade? Ele fez 3 perguntas. 3 questionamentos que eu queria que a gente levasse para casa.
Primeiro questionamento, eu gostaria que você questionasse sua fé hoje. Que você questionasse o conhecimento que você tem de Deus, da Bíblia, questionasse o quantos anos você tem de igreja, que você questionasse suas crenças. Você observou que Jonas sabia o que Jonas sabia sobre Deus? Eu sei que o Senhor é Deus compassivo, misericordioso. Ele sabia tudo. Ele está citando o Êxodo 34. Ele sabia as Escrituras. Ele orou os Salmos. Ele era ortodoxo. Mas aquele conhecimento que ele tem de Deus não produziu nada de bom. Estragou ele. Saber a verdade não libertou Jonas. Estragou ele. O coração dele está longe de Deus. Então eu queria que você prestasse atenção em sua leitura da Bíblia, porque se você está lendo a Bíblia e terminando de ler a Bíblia se achando justo, certinho, eu estou certo, esse pessoal da esquerda que está errado. Eu estou certo, aquela igreja está errada. Você está lendo a Bíblia errada, cara. Porque ao ler as Escrituras, nós temos que falar aquilo que eu falei no começo. Deus, como eu sou pecador. Deus, como o Senhor é misericordioso. A leitura da Bíblia é para humilhar a gente, não para colocar a gente num pedestal. Então, o quanto o seu conhecimento bíblico tem afetado o seu caráter, seus sentimentos para com o próximo, seu comportamento diante das pessoas, seus relacionamentos. O que a verdade tem feito com você? Em quem você tem se tornado depois de conhecer todo o conselho de Deus? Você está adorando a Deus mesmo ou você está adorando uma ideia que você tem de Deus? Você está adorando Jesus Che Guevara, porque tem gente aí dizendo que Jesus era comunista. Você está adorando Jesus John Wayne da direita. Meu irmão, Deus não cabe nem em direita nem em esquerda. Jesus era conservador demais para os progressistas e progressista demais para os conservadores. Jesus não cabe nessas coisas. Jesus não falou que todo mundo vai ter igual, ele falou que ninguém vai ter falta. Você está adorando uma ideia de Deus? O fato de você ser usado por Deus com sucesso, Jonas converteu uma cidade, não é indicativo que ele aprovou seu coração. Jonas se estragou conhecendo a verdade e fazendo a vontade de Deus. Você tem ideia do que é isso? Que a gente se estraga dentro da igreja, que a gente se estraga servindo a Deus, que a gente se estraga sendo pastor. Questione sua fé. Deus quis levar. Jonas, você está com raiva por causa disso? Jonas, você está sentindo raiva à luz do que você sabe sobre mim? Segunda pergunta. Eu quero que você questione suas reações. Que não tem... Gente, quando você age, você planejou, você premeditou. Mas quando você reage, é um negócio involuntário. Não tem maneira melhor de saber quem é você do que você no trânsito. Quando alguém te fecha. Quando você está jogando bola e alguém dá um carrinho. Questione suas reações. Veja o que deixou Jonas furioso. Ele se ira porque Deus não destruiu uma cidade, e ele se ira na mesma intensidade porque Deus destruiu a plantinha de estimação dele, a samambaia de estimação dele. Vocês estão percebendo? Olhe para o que deixou Jonas com raiva e o que deixou ele feliz. Ele ficou extremamente feliz porque... uma sombrinha, graças a Deus. Ele não ficou feliz porque a cidade foi salva, mas a sombrinha. Eu quero que você olhe para suas reações, para os seus sentimentos, e veja se são os mesmos sentimentos que Deus tem. Se você fica irado com as coisas que causam indignação em Deus, se você tem alegria nas coisas que dão prazer para Deus. Eu quero que você compare os seus sentimentos, suas reações, com os sentimentos do Senhor, e veja se eles estão combinando. Pelo que você está querendo jogar a toalha? Pelo que você está falando, Deus, eu prefiro morrer? É algo tão relevante assim? É justo você se sentir desse jeito por tanto tempo, por tanta frequência e com tanta intensidade? Leve a sério os sentimentos que têm brotado no seu coração diante das frustrações. Caim e Saul não lidaram bem com os sentimentos, apesar de aconselhados por Deus. Veja no que deu. O Saul foi parar no terreiro de macumba e o Caim se afastou da família de uma vez e colocou toda a sua descendência a perder, porque não questionou os sentimentos que estavam tendo.
Meu irmão, você acha que eu não sinto inveja? Você acha que eu não sinto ciúme? Você acha que eu não fico com raiva? Você acha que eu não me sinto diminuído quando as pessoas não me reconhecem? Esse sou eu, cara. Mas eu tenho que, pela graça do Senhor, falar: Deus tem misericórdia de mim. Deus, eu sou um poço de sujidade. Deus, me ajuda a não deixar esse sentimento tomar o volante. Por que Saul teve que perseguir tanto Davi? Para que Davi não se tornasse um Saul no futuro. Que esse é o grande problema nosso. Nos tornar iguais àquilo que a gente odeia. Porque você é o que você dá atenção. Por último, a última pergunta. Ei, Jonas, o que eu devo fazer com a cidade? O que é importante, Jonas? Estou dando importância para a planta, estou dando importância para a cidade, quem está certo? Então eu queria que você questionasse suas prioridades. As coisas que você dá tanta importância, as coisas que você valoriza tanto. Será que você não tem dado uma importância indevida a certas bênçãos que Deus te deu? Porque você tem que se alegrar mesmo com as bênçãos. Pô, o negócio está indo bem, meu irmão, você vai ficar de luto? Você tem que soltar rojão, tem que comprar um vestido melhor para a esposa, tem que dar um brinquedo para o filho. Mas será que isso não está tomando um lugar indevido na sua vida? Eu quero que você não se apegue tanto a essas coisas, porque elas têm um verme na raiz. Elas são de curta duração. Elas são terrenas. Eu tinha um tio, esse tio tinha dinheiro demais, eu nunca vi, o cara nunca trabalhou. Meu tio Alceu, porque eu sou o Sérgio Zen, vai falar que é algum parente, é algum Zen, não é Santos, viu? É Santos, da parte da minha mãe. Nunca trabalhou, mas era muito esperto para os negócios. Onde ele punha a mão, o negócio ia para frente. Dinheiro, não sei quanto barracão para lá, barracão para cá, caminhão, trator Michigan, carro, caminhonete, muito dinheiro. Ele ia lá para o cassino, lá no Paraguai, gastar dinheiro com jogo. Esse cara terminou, meus irmãos, uma perua velha, uma perua Kombi velha, morando de aluguel, pobre, pedindo dinheiro emprestado para os familiares. O que você dá tanto valor tem um verme na raiz, cara. Então, desculpe, mas aprecie com moderação. Será que seu conforto não está afastando você de Deus e do próximo? Porque, irmão, quando você não tem nada, para onde você vai? Na igreja, né? Vou falar a verdade, você vem para a igreja, irmão. Domingo, você não tem nada, você não tem dinheiro para Netflix. Você não consegue assinar a Amazon. O YouTube não está pegando porque o Wi-Fi você deixou de pagar. Você vai para onde? Gasolina é curta, você fala, vou para a igreja. Mas daí a vida começa a melhorar, meu irmão. Aí você já compra uma chacrinha. Aí você já compra um jet ski. Aí você já compra uma lancha. Fica o tiozão da lancha. Só não vai usar sunga branca, pelo amor de Deus, hein? Ê, rapaz, sai pra lá, em nome de Jesus. Você já não vem, meu irmão, porque chega o domingo de sol, fala, não vou hoje, vai. Quinta-feira você nem aparece. Quando você está no perreco, quinta-feira, todo cu de quinta-feira você está. Você ora por tudo, pelo papagaio do vizinho, você ora. Coisa está boa, você nem o pai pão, amém, você faz. Então eu queria que você hoje agradecesse pelas decepções de Deus na sua vida. Porque a decepção é o que Deus costuma usar, não só para ensinar a gente a não querer o que Ele não quer para nós, mas para nos salvar de nós mesmos. Porque tem muita bênção que se Ele nos desse, estragaria a gente. O desafio é que você busque um coração igual ao do Senhor. Esse é o desafio do livro. O objetivo é você olhar que você é tão diferente desse Deus que você diz servir e falar, Senhor, tem misericórdia, me dá um coração igual ao teu, que se importa mais com os outros do que com a segurança ou o conforto pessoal. Meu irmão, Nínive não foi apenas uma cidade antiga. Nínive é um símbolo de tudo aquilo que você mais abomina, que mais te causa dor. Nínive é um símbolo do que mais te abomina e daquilo que mais te faz sofrer. Nínive é o seu pai abusador. Nínive é o seu marido adúltero. Nínive é o seu amigo que o traiu. Nínive é o chefe que oprime você. Mas Nínive também é o lugar que Deus quer que você alcance. Nínive é a lacuna que só você cabe.
Nínive é onde você se encontra e do qual você não deve fugir, mas tem que ficar. Nínive é o lugar que pode ser transformado pelo testemunho que só você tem. É fácil. É fácil rir de Jonas. Como é difícil a gente descobrir a pior verdade de todas, que nós somos iguaizinhos a esse cara. Que nós ficamos com raiva de Deus, que nós ficamos deprimidos ou irados quando Ele não faz o que a gente quer. Que a gente não gosta do diferente. Que a gente odeia quem vota no outro candidato. Que a gente se acha o espertalhão porque a gente é de outro espectro político e não os bobalhões que foram na Paulista hoje. Ah, meu irmão. Todos nós somos um bando de pecadores que precisam de um grande Salvador. A mensagem do livro de Jonas é de um Deus que te ama apesar do que você é, que não desiste de você, que vai atrás de você, que manda tempestade, que manda peixe, que manda planta, que tira a planta, que te desconcerta, porque Ele quer o seu coração. Deus passou o livro inteiro não buscando Nínive, buscando o coração desse homem. Deus está buscando o seu coração essa noite. Ele tem feito muitas coisas, colocado pessoas no seu caminho, trazido circunstâncias na sua vida, atrapalhado os seus negócios. É Deus que está por trás disso. Não, Ele não quer os seus bens, meu irmão, Ele não quer te destruir, Ele não quer te humilhar, não, Deus quer o seu coração. Filho meu, me dê seu coração. Porque eu quero dar o meu coração para você. Um coração que pulse e que ame as coisas que eu amo, que odeie as coisas que eu odeio. Um coração segundo o coração de Deus. Essa é a mensagem do livro de Jonas. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar agora. Perdão por ter passado aí, irmãos. A gente lamenta, a gente não gosta de fazer isso, mas às vezes acontece. Então a gente pede um pouco de compreensão de vocês. Pai, hoje nós somos humilhados, hoje não é uma mensagem gostosa de ouvir. Hoje não é uma mensagem que nos conforta, que nos alivia a dor, o peso da vida. É uma mensagem que cutuca as nossas feridas. Mas o Senhor está fazendo isso, não é para fazer doer, é para cicatrizar isso que está aí no coração. Toda a nossa raiva, nossa decepção, por coisas que o Senhor tirou de nós, por coisas que o Senhor está fazendo com as pessoas que nós não gostamos. O Senhor quer mostrar quem a gente é de verdade, não para nos deixar nus, mas para nos cobrir com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa o nosso pecado. Perdoa a multidão dos nossos pecados, que a gente nem tem coragem de nomear em público. Tão feios, tão sujos, mas não maiores que o poder do Teu sangue de purificar todas as coisas. Tantas pessoas vieram aqui, Senhor, para ouvir uma palavra, e nós vamos sair daqui com a Tua graça, que é tão superior, tão infinita, tão incrível, tão surpreendente, que pode alcançar o pior dos pecadores, que sou eu, e que é esse pessoal que está aqui. Nos guarda essa semana, Senhor, nos dá uma semana abençoada debaixo da Tua mão. Nos leva com essas questões para pensar em casa, questionando a nossa fé, o nosso ministério, a nossa vida com o Senhor, questionando as nossas reações diante das coisas, questionando as coisas que a gente dá importância, as nossas prioridades, mas fazendo a gente buscar um coração igual ao do Senhor. Essa é a única coisa que vai valer a pena na nossa vida. Nem que a gente fique sem as plantinhas, nem que a gente fique sem o conforto, nem que o nosso inimigo se dê bem. Se nós terminarmos a história com um coração igual ao Teu, nada mais vai importar, porque a gente tem aquilo que importa de verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém.
Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te adorar. Declare, igreja. Não deixarei de Te louvar, não deixarei de Te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra Te exaltar. Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor. Não se esqueça disso, apesar da circunstância, nunca deixe de louvar ao Senhor. Deus abençoe, uma boa semana. Não deixarei.